Olá, olá, meninas! Seja bem-vindo a mais uma aula. Continuando aqui o nosso nível 4 e nível 5 do funil de posicionamento, tá? Só para a gente recapitular e não se perder, hoje a gente vai falar do nível 4, que é referência, e do nível 5, que é autoridade, tá? Dentro da jornada ali, do funil de posicionamento, dentro da mente do seu público em relação a você, você, como referência, tem de envolvimento de 50% a 80% com o seu público. Ou seja, 50% do número que você tem aí hoje de realidade aí, de pessoas te acompanhando dentro do seu perfil, dentro do seu negócio, se envolve com você. Então, se você tem 1.000 seguidores, 50% desses 1.000, ou seja, 500 seguidores ali, eles provavelmente devam ter ou deveriam ter um envolvimento com você, tá? E te enxergar como referência. Porque quando você é referência, é diferente de quando a gente está aqui no nível conhecido, que tem 10 a 20% de pessoas se envolvendo com a nossa marca, se envolvendo no contexto no que diz respeito ao nosso negócio, né? Quando a gente se torna referência, a gente já tem a maior parte das pessoas que estão ali conectadas com a gente, elas estão por causa do nosso negócio, por causa daquilo que a gente entrega, elas estão pelo resultado que a gente gera, isso em todos os ambientes dentro do nosso negócio. Não quer dizer que a pessoa vai comprar da gente, não quer dizer que a pessoa vai ser nosso mentorado, nosso aluno, não. Quer dizer que ele se envolve com a nossa marca de uma certa forma. Pode ser presente nos stories, pode ser presente compartilhando os conteúdos, pode ser assistindo uma live, pode ser participando da nossa comunidade dentro do Instagram, ou pode ser até mesmo quando essa pessoa é levada para um outro canal de comunicação que a gente tem, como Spotify, hoje em dia, o próprio YouTube, Telegram, vários canais de comunicação que a gente tem como levar o nosso público, entenderam? Então, aqui, quando a gente fala de 50% a 80% de envolvimento, é realmente um número elevado, porque a gente está falando de um nível que é referência, de um nível forte na mente do nosso público em relação ao nosso posicionamento, ok? Entendido isso, a gente vai então passar aqui para o nível 4, que é referência. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O nível 4, ele tem alguns comportamentos ali e ações positivas e tem também algumas situações que a gente precisa melhorar. Quais são as situações positivas de quem está no nível 4? É uma pessoa que já é reconhecida como confiável e influente no nicho. Ninguém que chega dentro desse nível de referência, ela vai ser percebida como alguém que não seja confiável, desconfiável, né? Ninguém que seja dentro desse nível 4 chega trazendo muitos ruídos. Dificilmente você vai encontrar ruídos dentro de uma marca, dentro de um posicionamento, referência, de uma pessoa que já vem caminhando ao longo do tempo, fazendo os ajustes necessários, retirando aquilo que vai atrapalhando a nossa marca, vai lapidando automaticamente a nossa marca no processo de crescimento. Então, quando a gente está de desconhecida para conhecida, o que a gente precisa fazer? Cortar algumas coisas e incluir outras que vai nos fazer se tornar conhecida. De conhecida para relevante, a mesma coisa. A gente tem que cortar algumas coisas e incluir outras para elevar o nosso nível de posicionamento e percepção na mente do nosso público. De relevante para referência, a mesma coisa. Então, o que a gente aprende? Em todos os níveis, quanto mais a gente quer subir, mais a gente precisa remover algumas coisas que não fazem sentido para aquele nível. O que não faz sentido para pessoas que querem sair de relevante para referência? É o que a gente vai ver aqui no acompanhamento. Olha, você já é reconhecida como confiável e influente no seu nicho. Aqui não tem mais aquele problema de será que essa menina vai realmente me entregar resultado? Será que essa pessoa vai realmente fazer o meu dinheiro valer a pena? Fazer valer a pena o investimento que eu estou fazendo nela?
dificilmente tem esses problemas, essas objeções na comunicação entre a visão do nosso público e a nossa marca, porque nós já somos referência, a gente já vem construindo ali autoridade, percepção de autoridade, a gente já vem compartilhando resultados reais ao longo de 2 anos, 3 anos, ou até menos, a gente já vem compartilhando cases de sucesso, feedbacks, a gente tem testemunhos, a gente já colecionou ali muitos resultados em grupo, em coisas pequenas, em coisas mais caras, em coisas mais baratas, e você já é influente no seu nicho, ou seja, de várias pessoas que trabalham com a mesma coisa que você já conseguiu se destacar. Outro ponto, as pessoas lembram, indicam e confiam na sua marca. Elas lembram de você de forma muito fácil. Quando fala daquela área de atuação, elas já lembram de você. Quando fala de maquiagem, elas lembram do seu nome. Quando falam de um espaço para ir, quando falam de uma decoradora de festa, quando fala de alguém que faz a mesma coisa que você, o seu nome está ali no meio. Pessoas sopram o seu nome, pessoas indicam você. Quando estão na roda de amigos, seja na igreja, seja em qualquer outro lugar, olha, tem uma pessoa que eu já trabalhei, tem uma pessoa que eu comprei um curso, que eu comprei um treinamento, que eu participei de um desafio, que eu contratei um serviço, e ela super me atendeu, e aí começam a vir as listas daquilo que você é boa, as listas daquilo que a pessoa viu em você positivamente, como por exemplo, olha, ela é muito pontual, ela ensina super bem, a didática dela é muito boa, eu gostei dela por causa desse ponto, eu gostei, me identifiquei com ela porque ela é muito simples, ou eu gostei dela porque ela levanta muito a nossa energia. Aqui já começa a vir os pontos de diferenciação da sua marca nessa indicação também. Será que você já tem esse ponto de diferenciação, como a gente já falou lá atrás? O seu diferencial faz você se tornar relevante também? O seu diferencial também importa? Então, no ponto 2 aqui da referência, pessoas lembram, indicam e confiam na sua marca. Outro ponto importante, comportamentos positivos dentro da pessoa, da marca da pessoa que é referência. Presença consistente. Presença consistente e estratégica. Aqui não é mais o momento de você testar coisas para se aventurar. Por exemplo, você já sabe que você tem um nome a zelar. Você já sabe que você construiu um nome, uma marca com uma percepção de valor muito elevada. Ou você já criou um senso de confiança nas pessoas. Não é qualquer coisa que você pode fazer, porque senão quebra essa confiança. Não é qualquer movimento que a gente pode dar dentro desse ponto, porque senão a gente estraga toda a caminhada, toda a jornada que a gente fez até se tornar referência. E é aí que muitas vezes, muitas marcas, elas descem na escada do funil de posicionamento, porque elas se perdem no processo ou querem arriscar, querem fazer coisas novas. Não tem problema em a gente se arriscar, não tem problema em a gente fazer coisas novas, mas a gente precisa fazer isso de forma estratégica, para não perder tudo aquilo, para não pôr em risco, não pôr em jogo tudo aquilo que a gente conquistou até aqui, porque não foi fácil, não é fácil se tornar referência no mercado, não é fácil se tornar referência na sua área de atuação. Então, todos os passos que a gente der precisa ser consistente e de forma estratégica, precisa ser de forma pensada, tá? O que não funciona? Quais são as lacunas, os espaços vazios que às vezes a gente deixa? Pode faltar posicionamento e autoridade máxima. Como assim, Elaine? Faltar posicionamento se eu me posicionei até aqui? Às vezes, quando a gente se torna referência, às vezes a gente bate os ombros e a gente não se importa muito com o próximo passo. A gente já conquistou um bom lugar, a gente já conquistou um bom espaço, a gente já tem o nosso espaço ali, a gente já não tem tanta dificuldade de fazer mais alunos, de fazer clientes, então acaba que a gente também não se preocupa muito em estar tão presente, ou a gente não se preocupa muito com a opinião do público ao nosso respeito, ao ponto de fazer coisas que às vezes não vai fazer sentido para o nosso público. Então, às vezes, o público espera mais da gente, sabe quando a gente quer ouvir uma palestra ou entra no perfil de alguém, a gente olha ali, esperava mais. É esse esperava mais que é a falta de posicionamento, às vezes. Eu achava que a pessoa ia entregar mais.
É esse entregar mais que pode soar como falta de posicionamento e entrar ali até como uma situação de deixar a gente de stand-by. Por exemplo, eu preciso de uma solução em uma determinada área, você até me entrega essa solução, mas quando eu entro no seu perfil, eu vejo que você tem resultado, eu vejo que você é boa, eu vejo que você é confiável, você tem referência, mas a sua falta de posicionamento em determinado ponto, em determinada área, às vezes defendendo uma determinada causa, porque quando a gente defende uma causa também a gente compartilha sobre o nosso pensamento, a nossa forma de pensar, e isso automaticamente gera um senso também de postura e de posicionamento para aquela pessoa. Se você defende uma marca, como por exemplo, se você defende uma postura, como por exemplo, a questão da família, a questão das suas opiniões pessoais, às vezes a gente esconde isso e a outra pessoa está esperando, às vezes, só a gente defender alguma causa para ela realmente fechar com a gente. E quando ela não encontra essa questão dentro da nossa marca, dentro do nosso posicionamento, vê que a gente é um pouco fria ou vê que a gente é um pouco indiferente em determinado assunto, isso faz com que ela automaticamente escolha uma outra marca. Isso é regra? Não, mas isso importa. A questão da gente ser uma marca bem posicionada, uma pessoa com uma visão bem determinada em certos assuntos, isso importa para algumas pessoas. Tem pessoas que vão comprar da gente e não querem nem saber qual é a nossa religião, se a gente crê em Deus, qual é a nossa crença, quais os nossos valores pessoais, se a gente é contra o aborto, é a favor. Tem pessoas que não levam em consideração essas causas, mas tem outras que sim. Então, às vezes, a gente deixa essas lacunas no nosso posicionamento. E faz a questão também da gente não utilizar, não aproveitar da autoridade máxima que pode estar disponível para a gente, dependendo do nosso posicionamento, tá? Como assim, Elaine? Autoridade máxima é você se portar como uma autoridade máxima em todos os pontos. Por que, que eu não estou nesse ponto de referência? Porque eu sei que eu tenho essa lacuna para resolver dentro da minha marca. Essa questão de me portar como autoridade máxima em todos os pontos, seja na minha entrega em relação aos entregáveis mesmo, quando a gente fala em entregáveis, são os materiais, seja em relação aos meus entregáveis. Às vezes eu entrego um material maravilhoso, ferramentas maravilhosas, tudo bem elaborado, tudo com design muito lindo, impecável, que eleva a minha autoridade máxima, a minha percepção de autoridade, mas às vezes em outro ponto eu apareço toda bagunçada, eu não me comporto como uma autoridade máxima, eu não falo, eu não mostro livros, eu não leio livros, então eu não exploro esse ponto da autoridade máxima para me tornar referência. E quem é responsável por mudar isso? Somos eu e você, somos nós enquanto marca, tá? Outro ponto aqui que não funciona, que são as lacunas, os espaços vazios que a gente deixa. Ainda depende de prova externa ou de esforço contínuo para manter essa percepção de referência. Ou seja, a gente precisa de ter resultado, pegar esses resultados e colocar ali estampado no nosso perfil e mostrar para a pessoa, olha, eu tenho resultado, você pode confiar em mim. Olha, eu tenho resultado, eu já transformei a vida de X número de pessoas, eu já consegui atender X número de clientes, então você pode confiar em mim. E aí, esse esforço contínuo para manter a percepção. Se a gente não tem esse esforço contínuo, o que acontece? Cai na escada do posicionamento, nosso nível cai, ok? Então, continuando, quais são os problemas percebidos pelo público? O que as pessoas percebem ao nosso respeito quando nós estamos nesse nível 4 aqui de referência? Nós somos admiradas, as pessoas olham para a gente, valorizam o nosso trabalho, valorizam a nossa entrega, entendem o que a gente faz, entendem o resultado que a gente gera, entendem tudo do que a gente está falando dentro do nosso perfil. Mas nós não somos o ícone de desejo principal ou a escolha natural absoluta. Sabe quando você quer comprar um ovo de chocolate Ferrero Rocher? Ali você não tem dúvida que você quer Ferrero Rocher e às vezes nesse ano, no final do ano, você já está pensando na próxima Páscoa
e aí você já pensa em qual marca de chocolate você vai comprar. É escolha natural absoluta, não tem dúvidas. Quando você chega no supermercado, você pode olhar outras marcas, você pode olhar outros chocolates, mas você sabe exatamente qual é o que você quer. Assim também é o nosso posicionamento na mente do nosso público. Será que você hoje está sendo escolha natural absoluta ou ela está ainda estudando as possibilidades, estudando outros perfis, analisando a sua entrega, analisando o seu valor, o seu preço? Porque tudo isso conta. E quando a gente fala de preço e valor, existe muita diferença. Valor é o que ela percebe que você pode entregar para ela. Preço é o que ela vai pagar, independente daquilo que ela encontra no mercado, de valor ou não. Então, às vezes, pode ter pessoas cobrando mais barato do que você, mas ainda assim ela vai escolher o mais barato porque você não mostrou para ela o quanto você tem valor para agregar na vida dela. Ou o contrário, às vezes tem pessoas que cobram mais caro, você é boa no que faz, traz resultado, é mais barato um pouco, mas você não conseguiu ainda se tornar aquele ícone de desejo para ela como pessoa que traz muito resultado dentro da sua área. Então, esses são os problemas percebidos. Você pode ser admirada, a pessoa está ali, se envolve com o seu conteúdo, consome o seu conteúdo, ela consome as dicas que você dá, ela sabe que você é boa, mas você ainda não é a escolha natural absoluta na mente dela. Então, Elaine, o que a gente precisa fazer? Como sair, então, desse nível? A gente precisa consolidar a autoridade. O que é consolidar a autoridade? É amarrar todos os pontos que estão soltos dentro da nossa marca para que a gente, de fato, se torne uma autoridade na mente da pessoa que está nos acompanhando. Ela só vai nos enxergar como autoridade quando a gente solucionar algo que está na mente dela, quando a gente remover o bloqueio, a objeção que está na mente dela ao nosso respeito. Como é que a gente faz isso? Pesquisa. A gente precisa estar sempre no Instagram. Você acredita que o meu produto ou serviço pode solucionar algum problema que você tenha desses assuntos? Por que você ainda não comprou? O que de fato impede você hoje de contratar o meu serviço? E ela vai colocar lá. Sempre use os stories como ferramenta de pesquisa para você garimpar aquilo que está na mente do seu público, tá? Então, como sair desse nível? Como sair do nível de referência para ir para a autoridade? Consolidar a autoridade e criar desejo natural de escolha. Não só você mostrar os seus resultados, não só você mostrar o quanto você é boa, não só você estar presente, mas você ter aquele sentimento de eu sei fazer isso, de mostrar o seu ponto. Não é mostrar aquela fala que demonstra às vezes medo, que demonstra insegurança, mas ter uma fala segura, ter uma postura segura, ter uma postura de domínio, de comando, sabe? Quando é igual filho, eu percebo que às vezes a gente com filho, se a gente dependendo da idade, se a gente não mostra quem é que está sob o controle, a criança prevalece. E com esse prevalecer, a gente acaba perdendo a nossa autoridade como pais, né? Eu vejo muito isso. Então, para fazer com que o nosso público ganhe o nosso respeito e nos veja como autoridade, vão ter momentos que a gente precisa ser firme com eles. Vão ter momentos que a gente vai precisar se impor. E às vezes é só essa questão da gente mudar nossa postura, mudar nossa forma de se posicionar, já vai fazer virar a chave na mente do nosso público e nos enxergar de forma diferente. Aqui, outro ponto para sair desse nível é tornar a marca memorável em todos os pontos de contato. Você está sendo memorável, ou seja, você está sendo lembrada, você está criando memórias sobre o seu negócio em todos os pontos de contato que a pessoa tem? Ou você está sendo estratégica apenas onde e quando você quer? Por exemplo, você tem um atendimento maravilhoso no presencial, mas o seu online, o seu digital é fraco. Isso automaticamente não cria essa sensação memorável
dentro das redes sociais, dentro do digital. E como que as pessoas que estão no digital, que não te conhecem, vão conseguir comprar de você, desejar a sua marca, desejar o seu serviço, desejar o seu produto, se você não está fechando ali, deixando redondinho todos os pontos de contato que a pessoa tem com você. Ela, antes de entrar em contato com você, ela precisa se sentir pertencente, ela precisa navegar por todo. Isso acontece muito comigo. Quantas vezes a gente entra num perfil que ele é tão admirável que a gente navega em todos os pontos ali de contato com a pessoa pelo perfil dela. A gente conhece, passa a conhecer a pessoa em poucos minutos que a gente entrou em todas as áreas do perfil dela. A gente entrou nos stories, a gente entendeu como ela se comunica, a gente entendeu como é o dia a dia dela, a gente entendeu o que faz parte do universo de marca dela, da rotina. É o pet que ela mostra às vezes, são as plantas, são os livros que ela está lendo, é a sala onde ela está com uma luminária de um jeito, com a decoração de um jeito, uma decoração às vezes contemporânea, uma decoração às vezes boho chique, uma decoração às vezes minimalista, escandinava. A gente consegue fazer a leitura da pessoa pelos pontos que ela mostra. Ela demonstra certas coisas em alguns pontos dela ali, do ambiente, seja os lugares que ela frequenta, seja a forma como ela se veste. E isso faz a marca se tornar memorável. Eu lembro da Carol Cantelli porque ela é muito criativa, colorida, ela é às vezes exagerada criativamente falando, muitas cores, muitos utensílios, muitos acessórios coloridos e maxi, acessórios grandes, canecas grandes, anéis grandes, unhas coloridas, casacos coloridos. Eu acho lindo, porque eu tenho uma parte de mim que é criativa, mas ao mesmo tempo tem uma parte em mim que é mais simples ali. Então, a minha parte criativa se identifica muito com a parte colorida e criativa da Carol Cantelli. E isso faz ela se tornar memorável, porque ela fecha isso em todos os pontos de comunicação da marca dela. Ela não é sofisticada só em um ponto e no outro ela é toda destrambelhada. Um exemplo, né? Ela não é culta em um ponto e no outro ela mostra que ela é simples, fraca. Então, isso são ruídos que às vezes nos impede de sair do nível em que a gente está, tá? Então é tornar a sua marca memorável em todos os pontos de contato. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de fazer os stories arrumadinho, bonitinho, porque faz parte de mim. Não faz sentido para mim eu ter um feed bonito, organizado e os stories cheios de fonte, com vários estilos de fonte. Isso também fala muito sobre a gente. A gente não tem uma facilidade de escolher alguma coisa e bater o martelo naquilo. E às vezes são esses detalhes que a gente acha que não tem nada a ver que está impedindo o outro de contratar a gente. Às vezes são os detalhes de cada hora tá de um jeito, de ter uma vida agitada, corrida, que impede o outro de comprar da gente, porque ele vai colocar aquilo como um espelho, né? Se a vida dela é assim, se ela é assim, pode ver que o trabalho dela também é assim, meio que rápido, meio exagerado, meio de qualquer jeito, meio descontrolado. Então, tudo que a gente faz dentro dos nossos pontos de contato também vão refletir dentro da nossa marca, tá? Estratégias práticas. O que a gente pode fazer e deve fazer? Criar métodos próprios. Quer se tornar referência, sair de referência para ir para a autoridade? Crie seu método próprio. Você já tem um método próprio, uma metodologia. Essa semana até mesmo eu estava vendo isso, registrada no seu nome. Você já tem uma metodologia registrada, com registro de marca, que foi você que criou, que foi você que desenvolveu, algo que você sabe que funciona, algo que você não viu ainda no mercado. Pesquisem, gente. Hoje o chat GPT está aí. O que não existe ainda sobre tal assunto, sobre tal tema? E se eu fizesse isso, juntasse, já existe alguma metodologia dessa forma, com esse nome, que entrega esse resultado? E ele vai trazer tudinho. Olha, esse resultado já tem gente que entrega, mas não fala especificamente desse ponto. E assim você cria uma metodologia, ganha autoridade em cima disso, porque as pessoas vão falar da sua metodologia. Metodologia é algo único, é algo que é replicável. A pessoa segue um método para atingir tal resultado. Então, você criando a sua própria metodologia, sem dúvida você vai se tornar referência.
Você trazendo conteúdo exclusivo, não é conteúdo que todo mundo está criando, não é conteúdo do mesmo jeito, com os mesmos formatos que todo mundo está criando, mas um conteúdo que tem a sua identidade, pode até ser igual em certos pontos, mas você trazer a sua identidade, a sua personalidade para aquele conteúdo. E crie mentorias de destaque também. Crie mentorias específicas para trazer destaque para o seu nome. Aparecer como referência em múltiplos canais ou contextos relevantes. Qual é o ambiente que é relevante para a sua marca? Qual é um ambiente que faz sentido para você crescer hoje? Para você ser vista e lembrada? Lembrando que a gente está falando de referência. Referência você já é lembrada naturalmente. Qual é o contexto que você pode se introduzir hoje para você se tornar referência para aquele grupo de pessoas que ainda não te conhecem ou te conhecem, mas não te veem como referência? Aqui, ó, eu hoje comecei o podcast. Tem um canal no YouTube que tem alguns conteúdos, mas eu coloquei como privado para não entregar, porque eu tinha parado. Mas com esse meu movimento, eu já tenho como meta trazer conteúdo para o YouTube, porque o YouTube entrega para muitas pessoas, não é igual o Instagram, que o algoritmo para por um tempo. O YouTube continua entregando vídeo de 3 anos atrás, 4 anos atrás, continua entregando. É um público diferente, é um público que está disposto a aprender. Não é um público de curioso que está no Instagram, às vezes, só para ver nossa vida. Que a gente precisa criar vários formatos de entrega ali, mostrar da nossa vida, mostrar foto, mostrar para fazer as pessoas quererem olhar para a gente. Então, esteja em múltiplos canais. Explorem os canais. Spotify hoje está aí, você não precisa pagar nada para criar uma conta. É muito fácil de você criar episódios em áudio, criar séries em áudio. Eu mesmo amo ouvir podcast, amo mesmo. Às vezes eu vejo vídeos, mas eu ouço muito episódio só em áudio. E esse é o formato da minha entrega também atualmente. Pretendo mudar para trazer episódios em vídeo também, futuramente, esse ano ainda, se assim Deus permitir. Então, apareça como referência em múltiplos canais ou contextos relevantes. Fortaleça o seu storytelling, as suas narrativas, as suas histórias, as histórias que fazem de você quem você realmente é. Fortaleça isso dentro da sua comunicação. Não deixe de contar das suas histórias, não deixe de falar das suas histórias, de quem você é. Fortaleça sua marca pessoal e fortaleça sua identidade visual. Não adianta você ter uma boa narrativa, um bom storytelling, se a sua identidade visual não conta isso para as pessoas. Não gera desejo das pessoas clicarem para te ouvir, não gera desejo das pessoas clicarem para te ver, para ler o seu post. Se a sua marca pessoal é fraca, como assim fraca, Elane? Você não tem presença, é meio apática ali, sabe? Não tem entusiasmo. A marca pessoal precisa ter entusiasmo para gerar entusiasmo na pessoa. A marca pessoal precisa ter ânimo para gerar ânimo na pessoa. Todas as vezes que você for falar nos stories, fale com ânimo, fala com alegria. Pessoal, estou muito feliz porque a gente vai começar um projeto novo. Se a pessoa já estiver desmotivada, ela vai pegar a sua desmotivação e vai ficar mais desmotivada ainda. Agora, se ela vê uma outra pessoa que está trabalhando, querendo ajudar o público, animada, motivada, ela também vai se sentir animada e empenhada para isso, ok? Resumo: marca referência. Objetivo: tornar-se autoridade, que é a nossa última aula e o último ponto do funil de posicionamento. Vou salvar essa daqui e a gente se vê no próximo nível.